Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ponto de Vista. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. O programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. E o nosso ponto de vista de hoje terá como tema música gospel. E para isso, uns convidados abençoados estão aqui para falar para a gente. O pastor Rodrigo Marques Gutierrez, da Igreja Batista Betel, o pastor Giovanni Zimmermann, também da Igreja Batista Betel, e Patrick Azevedo, conhecido nosso aqui, produtor da TV+. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de tecermos conhecimentos, trocarmos algumas figurinhas com a temática hoje, música gospel. Seja bem-vindo você também ao programa Ponto de Vista. Este é o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Pastor Rodrigo, existe um conceito que possa nos dizer o que é música gospel? Olá, André, telespectadores, é um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite. A música gospel, a palavra gospel é a palavra inglesa para evangelho, né? Então a música gospel nada mais é do que a música que comunica o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos mais variados estilos, é difícil de identificar a música gospel com um estilo, né? São tantos estilos e hoje a música gospel transita por todos os estilos. Isso é uma característica da música gospel? Ela pode permitir o transitar em estilos diferenciados? Ela pode porque ela não está focando a música, ela está focando a letra, né? Sim. Então, o que diferencia a música gospel da música que nós chamamos de secular não é o estilo musical, é a letra, é o conteúdo que ela transmite, né? Então nós temos música gospel em todos os estilos musicais, né? Rock, pop, samba, salsa, né? O que a gente puder imaginar aí, tem, né? Porque a intenção maior é justamente o conteúdo transmitido. Esse é o foco principal da música gospel. É transmitir, é a mensagem, né? O objetivo da música gospel é transmitir uma mensagem. E qual a relação do senhor como pastor com a música gospel? Quando o senhor está cantando com a Assembleia, o que o senhor sente naquele momento? A tua experiência? O momento da adoração, né, é um momento em que a gente, adorando com o coração correto, com a motivação correta, você consegue atrair a presença de Deus. Então, mais do que atingir a alma das pessoas e alegrar, né, ou emocionar uma pessoa, é isso que a música faz conosco, quando ela mexe com as nossas emoções. O objetivo da música gospel é tocar o espírito da pessoa. Então o que acontece, o que a música gospel tem que a música não gospel, né, não tem, é o que a Bíblia registra que aconteceu com o rei Saul e Davi, que depois se tornou rei também, né? A Bíblia diz que Saul tinha um espírito maligno que o atormentava. E então, quando isso acontecia, eles chamavam Davi. Davi era um adorador, né? Tinha um coração de adorador. Davi é o homem que Deus diz, achei a Davi, homem segundo o meu coração, né? Do jeito que eu quero, né? E quando Davi tocava a música dele, né? Então a música gospel já lá muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás, algo acontecia no espírito de Saul e aquele espírito maligno saía de Saul e gerava um alívio espiritual. Então o objetivo da música gospel, mais do que entretenimento, mais do que fazer a gente balançar, né? Ela tem esse objetivo, tocar o espírito da pessoa, trazer a glória de Deus na vida da pessoa, naquele momento, o encontro com Deus, né? E desse encontro com a presença de Deus, trazer uma libertação espiritual, mover a pessoa para mais perto de Deus, né? Abrir o coração da pessoa para aquilo que está sendo pregado, anunciado. Então, o objetivo da música gospel, né, é gerar essa realidade espiritual, né? Mais do que atingir os nossos 5 sentidos, né? O objetivo da música gospel é atingir o nosso espírito. E é isso que a gente sente quando está lá no louvor, na adoração. Então a gente se envolve com essa presença de Deus, às vezes a gente se enche de alegria, às vezes vem uma comoção, a gente começa a chorar, né? É impossível a gente ficar inerte
quando entra em contato com essa presença de Deus, com essa obra do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo entra em nós, muda a nossa vida, vira a gente de ponta cabeça. Vira do avesso, né? às vezes. Vira do avesso, né? E isso é fantástico, porque a gente não consegue esse resultado, né, com outro tipo de música. Pastor Giovanni, o pastor Rodrigo falou para a gente desse homem segundo o coração de Deus. Né? O compositor da música gospel, aquele que vai ser um canal da inspiração, do anúncio do evangelho, ele tem que ter algumas características, algumas posturas? Existe um perfil do compositor? Na verdade, eu creio que o compositor de música gospel, ele precisa estar bem conectado com Deus. Ele precisa desenvolver uma espiritualidade verdadeira. Princípio básico. É o princípio básico. Ele precisa ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. E precisa ser porque nós cremos que a adoração é mais do que música, é um estilo de vida. Estilo de vida. Bonito. Então a pessoa precisa estar conectada com Deus, precisa ter certa capacidade musical e intelectual, no sentido de composição de letras, né? E precisa realmente passar uma mensagem que toque o coração das pessoas. Uma mensagem bíblica, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem que glorifique a Cristo de maneira clara, objetiva e profunda de preferência, né? Para que realmente os corações sejam tocados. A pedra de toque de uma composição musical, no caso a letra, é sempre Sagrada Escritura? Eu creio que é a base, né? A base, né? A Bíblia deve ser a nossa base e fundamento de vida. Claro que o compositor, o músico, ele pode partir para o lado poético, né? Mas a fé tem como base a Bíblia, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser o fundamento de toda composição que realmente venha exaltar a Cristo, venha glorificar a Cristo, né? Que é o objetivo do verdadeiro músico cristão, né? E da música gospel. Sim. Patrick, você como jovem, e é bom tê-lo aqui, né? Para você em casa que não sabe, o Patrick é o nosso produtor, ele trabalha conosco aqui atrás das câmeras e hoje está presente aqui, né? Você como jovem, que lugar ocupa a música gospel na tua vida? É interessante essa pergunta, porque eu estava pensando antes da gravação, se você viesse me perguntar isso, eu tenho um histórico muito longo. Acho que desde da barriga da minha mãe, a música gospel está presente na minha vida. Eu sou de uma família de músicos e todos músicos evangélicos. Então, a minha mãe canta lírico, para você ter uma ideia. Lírico? E meu pai também canta umas modas sertanejas evangélicas, digamos assim. É o estilo que o pastor dizia aqui, né? Mais variados possíveis, né? Então, eu fui criado nesse meio. Então, eu cresci numa casa que só cantava música gospel. Meu pai no violão debaixo do pé de manga. Minha mãe lavando louça cantando músicas da Cassiane, da Elaine de Jesus, que são cantoras pentecostais, digamos assim, né? Então, é um histórico muito longo. Então, meus tios também, todos da igreja, todos de grupos de louvor. Então, assim, a música gospel, para mim, quando eu quero me conectar com Deus, quando eu quero fazer as minhas orações, quando eu quero interceder, eu preciso de uma música. Porque às vezes, assim, eu sou muito disso. Às vezes a minha oração, ela se transpassa através de música. Porque às vezes eu não tenho muito o que falar, às vezes eu tenho muito o que agradecer. Então eu coloco uma música, às vezes uma música que me toca, que fala mais comigo, então eu coloco ela para tocar no meu sonzinho, no quarto, às vezes eu choro ali, sinto a presença de Deus ali sozinho e entrego a minha adoração ali. Então, André, o que eu realmente percebo na música gospel é que ela tem esse poder de tocar, né? Porque em todos os outros ritmos de música existem, né, N tipos de estilos de música. Mas eu acho que em todos os estilos, né, em relação à música gospel, todos podem tocar. Então é isso que eu acho interessante na música gospel. Você ouvir, às vezes você ouvir um rock ou uma música mais clássica ou então uma música mais alternativa gospel, eu também estou, né, possível de ser tocado, dependendo da letra que eu ouvir ou algo assim, dependendo da intenção do meu coração na hora, né, onde eu estiver, se eu estiver na igreja, se eu estiver no meu quarto. Então, isso também eu acho legal, essa motivação, porque você ouve música gospel, mas dependendo da motivação do momento, tudo muda, né? A intenção muda. Então, aí eu acho isso super interessante. Então, é isso. Acho que a música gospel, pra mim, assim, em relação à minha vida, acho que eu não fico muito sem ouvir música gospel, assim. Eu gosto muito. Me inspira bastante. Desde o ventre materno, tem que gostar muito mesmo, né? Isso é bom, né? Pastor Rodrigo, vamos trabalhar com suposições, né? Suposições são complicadas, mas vamos tentar, né? Se não houvesse música gospel, música evangelizadora, o teu pastoreio, o teu ministério, teria a abrangência que tem hoje? Não teria, né? A música, ela é uma ferramenta para o ministério. Mesmo durante um culto, é diferente quando você
está pregando e tem um momento musical, né? A gente tem um episódio na Bíblia, né, em que o profeta vai entregar uma profecia e ele chama o tangedor, ele chama o músico, né? E a gente entende, né, aquilo que eu dizia sobre essa dinâmica no mundo espiritual que acontece quando tem adoração. Não é nem tanto a música, as notas musicais pouco importam. Né? Eu tenho um amigo, o Asaf Borba, ele costuma dizer, Deus não ouve música, Deus ouve coração. Bonito. Né? Então, mais do que se está desafinado, Deus não quer música da nossa música, porque Ele já tem música perfeita no céu. Né? A nossa música é falha, nós estamos aprendendo. Né? Então, Deus está ouvindo o coração. E quando tem a música e tem essa expressão de adoração, então a gente consegue atrair a presença de Deus, né, que o Patrick estava falando, essa coisa da motivação. Né? A música gospel por si não é mágica, né? Ela não tem um poder em si. O poder disso tudo é que ela é uma ferramenta para nos aproximar de Deus. E quando a gente abre o nosso coração, nem tanto por causa da música, a gente pode fazer isso sem música, né? Quando a gente abre o nosso coração então para Deus, então aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer se torna muito mais fácil, porque claro, a gente está aberto, né? Então a música, ela simplesmente nos ajuda nisso, é uma ferramenta. Sem ela, né, como linguagem de expressão, a gente com certeza ficaria limitado. Pastor Giovanni, você tem um trabalho muito interessante com relação aos jovens e já ouvi vários elogios dos teus trabalhos com os jovens. Como é trabalhar música gospel, música evangelizadora com os jovens? Que abrangência pode tocar na vida deles? Na verdade, hoje o jovem moderno, ele é muito ligado à música, né? E a música evangélica, a música gospel, principalmente, ela tem esse poder de conectar o coração do jovem, sensibilizar o coração do jovem, né? Para Deus. E é muito importante isso, né? Exercer uma influência positiva na vida do jovem e captar esse coraçãozinho na direção certa, que é a direção de Deus, da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Então é muito importante utilizar a música como uma ferramenta para ganhar esses jovens para Deus. Né? Então, por exemplo, num culto de jovens, ter uma música gospel divertida, alegre e ao mesmo tempo identificada com o jovem, para que ele possa se identificar com aquilo, receber uma boa mensagem que vai tocar o seu coração e sensibilizar o seu coração com relação a Deus. Então eu tenho a música gospel dentro dos cultos de jovens, que a gente utiliza muito como um momento de preparação para a palavra vir e impactar a vida do jovem. Né? A gente observa muito isso nos cultos, ela sensibiliza mesmo o teu coração, é como se fosse um agricultor preparando a terra para que a semente da palavra seja colocada dentro do coração das pessoas. Né? A música, ela chacoalha a nossa alma, ela prepara a nossa alma, nosso coração para receber a boa semente da palavra. Anteriormente nós falávamos de uma espécie de perfil do compositor. Isso. E o senhor disse que trabalha música com os jovens. Existe também uma espécie de perfil do intérprete da música gospel durante o culto, ou não? Como ele deve ser? Dentro do ambiente de jovem, ele precisa ser uma pessoa não quadrada, né, mas bem descolada. E levar os jovens, né, a entrar em Deus, né, de uma maneira divertida, descolada, para que o jovem se identifique com ele, principalmente quem está dirigindo, né? A música também tem que ter aqueles instrumentos que atraem o jovem para a igreja, como guitarra, bateria, né? Uma música que o jovem identifique com ele, né? E outra coisa muito importante que eu estava pensando a respeito da música é que a música, principalmente a gospel, né, que é o que nós estamos falando, ela gera identidade em Deus. Né? A mensagem dela é isso, você é importante para Deus, Deus tem um projeto na tua vida, você não está aqui à toa, né? Deus tem um plano para você, Deus é capaz de te perdoar, apesar das tuas besteiras. Então isso toca o coração do jovem, porque o jovem ele está naquela fase de crise, de buscar uma identidade, de buscar um referencial. E a Bíblia nos dá esse referencial, o referencial é Cristo, é o homem perfeito, é o homem que mostrou como nós devemos ser, né? Verdadeiros seres humanos, sensíveis a Deus e sensíveis às pessoas. Né? Você está com o programa Ponto de Vista, conversando hoje sobre música gospel
sobre essa maravilha chamada música, aquela que toca os nossos corações e, como os pastores disseram, prepara um caminho para a gente acolher a palavra de Deus. E como diz o ditado, nada melhor do que experimentar para a gente saber do que é. Por isso, neste momento aqui, o pastor Giovanni vai nos brindar com uma música. Qual o título da música, pastor? Na verdade, essa música é uma música mexicana. Mexicana. Que nós traduzimos para o português de um autor mexicano, um compositor chamado Jesus Adrián Romero. E é uma música muito profunda que fala daquilo que Deus fez na nossa vida, da onde Ele nos tirou e como fruto da sua graça e do seu amor. Se chama O Que Seria de Mim, Por favor. Jesus Adrián Romero. Que seria de mim se não tivesse me alcançado? Onde estaria eu se não tivesse me perdoado? Seria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor, seria como um pássaro ferido que morre no solo. Seria como a costa que clama por água num deserto. Se não fosse por tua graça e por teu amor, se não fosse por tua graça e por teu amor. Muito bem, parabéns, pastor. Belíssima voz. O interessante notar que a música ela toca em questões existenciais do humano, né? Naquilo que é mais presente na gente, mais forte na gente, né? Ela traz essa dimensão, abrindo, claro, uma perspectiva religiosa. E acho que essa é a função de uma religião, né? Sim. Religar. Nos ligar a dimensões que às vezes nós esquecemos durante o nosso cotidiano, durante a nossa vida. Isso, acho que a música tem essa capacidade, pastor. É isso mesmo, né? E às vezes ela nos liga a Deus, às vezes nos liga aos irmãos, né? Porque nós temos os cânticos de comunhão também. E esse é o esforço de toda religião, né? Mas a gente canta o esforço de Deus também para nos religar, né? Então, a música gospel, ela celebra isso, né? Nem tanto o nosso esforço em nos religarmos com Deus, mas o esforço que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo para se religar conosco, né? Ele percebeu que a gente não estava conseguindo, o nosso melhor esforço não era suficiente, né? Então, Ele mesmo se faz homem, vem à terra para pagar a nossa conta, para resolver o nosso problema, assume a nossa culpa, né? E nos religa a Ele, né? E a música gospel celebra, né, esse ato de amor incomparável, né, de Deus por nós. Pastor Giovanni, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer ignorância da minha parte mesmo, né? Mas eu pergunto a partir da tradição do catolicismo. No catolicismo existem as chamadas músicas litúrgicas. São composições feitas para momentos específicos da celebração litúrgica. Por exemplo, música de preparação dos dons, do pão e do vinho. Então a letra tem que condizer com aquele momento. A música de entrada, que conduz com o movimento, peregrinação, música de perdão. A música litúrgica ela é específica para alguns momentos. Na tradição evangélica, na música gospel, existe isso também? Músicas são compostas para momentos específicos do culto? Sim, eu creio que sim. A gente trata de maneira um pouquinho diferente, Sim, né? Para nós as músicas são temáticas. Temáticas. É. Elas trabalham dentro de um tema. Então, por exemplo, cultos voltados na área da fé, é importante nós prepararmos os corações através das músicas, né? Na área da fé, ou seja, levando as pessoas a acreditar em Deus, né? A colocar o coração em confiança diante do Senhor. Como também no final do culto evangélico, muitas vezes Deus, através da palavra, produz quebrantamento, sentimento de desejo por mudança, né? Arrependimento no coração. E geralmente nós nos movemos, nós que lideramos a adoração, né? Um momento de música, nós levamos as pessoas
dentro de um tema de quebrantamento, de pedido de perdão, de conserto diante de Deus. Então nós tratamos um pouquinho diferente, de forma temática, né? E pode acontecer, por exemplo, na hora de preparar o culto, a celebração, o senhor pensou tais músicas, tais temas, etc. E na hora da ministração saiu uma outra temática que surgiu. O senhor tem a liberdade de mudar a música para inserir naquele momento ou não? Sim. É possível isso? É possível. Bacana. É possível e é muito comum isso dentro do culto evangélico, né? Na verdade, quando nós vamos montar a sequência de músicas para adoração, geralmente Deus já coloca um cântico muito forte dentro do nosso coração e esse cântico é, vamos dizer assim, ao centro das demais músicas que nós vamos estar ministrando, né? Tem uma música-chave, vamos dizer assim, que é a música, vamos dizer, que é a mais forte do momento de adoração. E também, às vezes, a palavra, como ela é inspirada por Deus e dirigida pelo Espírito de Deus, muitas vezes ela nos leva a um lugar que a gente não estava esperando. Então, isso é muito comum, acontece muito dentro do contexto evangélico, né? Às vezes, aquela música que nós estávamos planejando para o final, Deus muda tudo. Há uma possibilidade de ação do Espírito, hein? Exatamente. Existe muita liberdade nesse sentido. Daí a importância de você estar conectado com Deus, Perfeitamente. né? E sensível à voz do Espírito, para que você seja direcionado por Deus da maneira correta, no momento correto e de acordo com aquilo que vai agradar o coração de Deus. Uma coisa que nós ensinamos muito aos nossos membros, aos nossos irmãos, é que o culto, você não vem assistir um culto, você vem prestar um culto para Deus. Prestar um culto. O centro do culto é Deus, não são as pessoas, não são os ouvintes, né? Pelo contrário, nós não somos meros espectadores no momento de adoração. É um momento de gratidão, um momento de nós nos derramarmos na presença de Deus, tocarmos o coração de Deus, demonstrarmos o nosso amor a Ele. E também, no momento de adoração, da música gospel, música evangélica, ou música dentro do contexto da igreja evangélica, muitas vezes Deus produz um quebrantamento muito profundo e um desejo de mudança e transformação. Patrick, você que é um apreciador da música gospel, está estudando publicidade e propaganda, inteligente, jovem, nós estamos percebendo hoje um certo alavancar da música gospel no Brasil, né? Digamos assim, muitos CDs vendidos, muita música sendo produzida e sendo transmitida para os outros, muita gente ouvindo, inclusive gente que não é evangélica, gente católica, como é o meu caso, que eu também ouço música gospel, né? Na tua opinião, a que se deve esse alavancar, esse mercado grande, o mercado é uma palavra estranha, mas esse mercado grande da música gospel hoje em dia, na tua opinião, se deve ao quê? Então, como você disse, o mercado, digamos assim, hoje pede mais. Eu realmente não esperava essa procura que está tendo ultimamente da música gospel. Como eu cresci nesse meio, existe um certo receio ainda, né, enquanto a música gospel. Às vezes, por exemplo, existem igrejas pentecostais que são músicas que mexem mais, assim, atraem. Existem músicas que você percebe que durante uma reunião elas atraem realmente o Espírito Santo, então o Espírito Santo se move. Então, antes era um pouco reprimida, às vezes da porta da igreja para fora ainda não era muito bem aceita. Mas aí, por exemplo, assim, hoje virou quase, não sei se a palavra certa seria isso, mas virou quase uma moda ouvir música gospel. Mas eu acho que realmente a sensibilidade das pessoas está mudando ultimamente. Eu acho que nos últimos anos a procura pelas coisas de Deus, a procura por coisas que atraem os jovens, né, que levam os jovens a um ligamento mais próximo de Deus, tem aumentado. A gente vê isso tanto na comunidade católica como na comunidade evangélica. Então, eu acho que se deve a isso. Eu acho que os jovens, as pessoas de hoje, elas estão procurando cada vez mais estarem próximas de Deus de alguma forma. E eu acho que a música, como sempre, é algo mais expressivo nesse meio. Então, ela é sempre responsável por atrair mais. Por exemplo, existem pessoas que, como você disse, nunca foram num encontro, né, evangélico, digamos assim, mas são atraídas pelas músicas, porque são letras que tocam, letras que falam. Então, as pessoas realmente, a gente sabe que existem pessoas que têm carência, às vezes, de ouvir alguma coisa, sabe, de ouvir uma palavra. Então, a música gospel proporciona isso. Então, realmente, cresceu. Existem os ícones, que nós digamos assim, os ícones da música gospel, pessoas que no momento estão fazendo mais, não sucesso, porque não sei se existe um mas sucesso. Estão em evidência. Estão em evidência, digamos assim.
Então é isso, isso no meio americano era mais forte, acho que a música nos Estados Unidos, a música gospel era mais forte justamente pelas igrejas batistas, assim, tem uma cultura de música muito, sabe? E pela história norte-americana também, isso. de processo de evangelismo, né? Isso, então eu acho que foi um decorrer lento, né, vamos supor assim, mas eu acho que de uns 10, 8 anos pra cá, eu acho que ela deu um boom realmente, eu realmente percebi isso, eu já fui também de Ministério de Louvor, então isso realmente muda até a percepção, como os pastores falam, a percepção das músicas que são cantadas na igreja, a gente começa a se ligar no que é cantado na rua até. Por exemplo, uma música que me marcou, que virou um ícone para todo mundo é a Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, que virou moda em todos os hits, digamos assim. Inclusive em igrejas católicas cantando a música Isso, também. E então, até no meio secular. Exatamente. Isso. Então a gente percebe por aí, quando uma E música parece que ela foi a bomba. música mais tocada no ano, essa música, né? Foi. O Regis, né? Foi, Regis Foi Danese. os jogadores de futebol, quando faziam o gol lá, pediam essa música. Não, né? Então, e como eu ia falar agora, pessoas desse meio, por exemplo, que ajudam também às vezes a alavancar, às vezes por uma coisa pequena, por exemplo, até de oferecer uma música na hora de um gol, alguma coisa assim, ou até na TV, alguém que vai e cante, e sabe, a gente já percebeu isso, o meio midiático está crescendo e abrindo portas para isso. Então, é interessante esse crescimento, eu acho bom, porque são músicas que nos elevam, músicas que ensinam, então, né, porque a gente hoje, às vezes, tem uma parte da música que a gente sabe que é um pouco assim, eu particularmente não gosto, mas existem músicas que não falam nada. Então, viram moda, mas não falam nada. Então, eu acho que é importante, sim, esse crescimento da música gospel, porque é uma música que soma, não diminui. Okay. Acho legal. Pastor, na música gospel se encaixa paródias? Por exemplo, é uma música que está fazendo sucesso aí, de repente você coloca uma letra de cunho bíblico, de cunho evangélico. Acontece isso? Né? Isso acontece. Acontece? Né? Mas a gente acredita que não é o ideal. Porque tudo aquilo que a gente canta como música gospel, a gente espera que seja uma inspiração de Deus. E o mesmo Deus que é capaz de inspirar a letra, é capaz de inspirar a música. Né? Na verdade, ele é o criador de todas as coisas. Né? A música existe. Antes de ser criado o ser humano, já existia a música. Né? Então, a gente não precisa, né, na verdade, não precisa dessa muleta, né, que é a música, uma outra música. Às vezes você corre o risco de associar essa letra com a ideia que tinha outra música. Né? Então a gente tem que ter um certo nem cuidado. sempre transmite alguns valores interessantes, né, a música original. Exatamente. Então, algumas pessoas fazem isso, mas a gente acredita que seja desnecessário, né, e em alguns momentos contraindicado. Sim. Nós vamos logo mais encerrar o programa com mais uma canção, Pastor Giovanni. Vai preparando um pouquinho antes do senhor cantar. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho. Parece que a Igreja Batista Betel está preparando um evento sobre ministério, sobre o louvor, sobre música gospel também. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Esse é um evento grande aqui da nossa região noroeste do Paraná, que começou em 2009. O nome era Escola de Adoradores. Então tinha essa ideia da música gospel. Começamos trabalhando com um ícone, né, um expoente da música gospel brasileira e do mundo, né, o Asaf Borba, que já andou ministrando em 47 países do mundo todo. E, na verdade, é o pai desse canto congregacional todo, essa renovação toda, né, para você que é católico, né, o Padre Marcelo já gravou várias músicas inclusive, dele. ele esteve cantando na Jornada Mundial da Juventude. Exatamente, né, foi um dos poucos convidados do público evangélico para ministrar na Jornada Mundial da Juventude. Né? E ele estará conosco aqui agora, dia 16, 17, 18 de agosto, nesse evento que hoje nós chamamos de Escola Multiministerial. É um congresso de final de semana para capacitar as pessoas que lidam na igreja, trabalham na igreja, na área da música, na área de teatro, departamento infantil, né? Vamos ter então aí o Asaf, vamos ter o Ministério Vineyard, que é outro ministério de expressão no nosso país, né? Viaja o Brasil todo ministrando, cantamos muitas músicas deles. Vamos ter o tio Uli, que vem de Belo Horizonte, é um apresentador de televisão, trabalha com crianças, então vai ensinar evangelização de crianças, capelania hospitalar infantil, imagina um curso, né, que a gente não vê por aqui, e também manipulação de boneca. Ele faz um trabalho muito parecido com o ventríloco,
e ensina os professores como fazer esse trabalho. Vamos ter curso de vídeo, né, para quem gosta de trabalhar com filmagem, para quem gosta de som. Temos um técnico vindo de Porto Alegre. Então vamos trabalhar também vamos ter um curso de fotografia, né? Temos um curso de liderança com um especialista em liderança, que é o pastor Djalma Toledo, vem de São Paulo. Então nós temos esses proletores que vêm das capitais, né, brasileiras, vêm de São Paulo, vêm de Belo Horizonte, vêm de Porto Alegre. É um evento grande, mas extremamente acessível. Ele custa R$45. O pessoal pode pagar, a gente abriu para o pessoal pagar em 10 vezes de R$4,50, para que ninguém deixe de participar por causa de dinheiro, né? Para se inscrever, como é que faz, pastor? Para se inscrever é fácil, é só entrar lá no nosso site, que é www.multiministerial.com. Né? .com. Se entrar no site do ASAP, ou se entrar no site do Ministério Wiener, também vai encontrar lá na agenda deles o nosso link, né? É bem fácil de acessar, né? Coloca aí o Moarama, Escola Multiministerial no Google, acha fácil. Que bom, que bom. Isso era o estímulo e sucesso. Com certeza será um sucesso. Obrigado. Do evento de vocês. Obrigado, né? E, aliás, agradeço a presença de vocês, dos pastores aqui, do Patrick também. E para a gente encerrar, pastor, mais uma canção? O nome dessa música é Teus Olhos, tá? Teus Olhos. Também é uma música mexicana. Eu tenho bastante influência mexicana porque morei lá 2 anos, né? E aprendi a tocar e cantar lá. Então, sou fã da música gospel mexicana. Mas muito conhecida no Brasil. Que se chama Teus Olhos, o nome dessa música. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando vês meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Levas minha vida a uma só verdade, que quando me olha, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Belíssimo. Obrigado pela presença, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. E obrigado a vocês pela audiência. E encerramos com uma frase do filósofo Nietzsche, que dizia sobre a música: a vida sem música seria um absurdo. Um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.